Bom dia com Jesus. Nesta manhã eu gostaria de te falar do poder de Deus, da fé perfeita. A Bíblia fala sobre a fé perfeita. Nós sabemos que o mundo hoje, o mundo religioso hoje, todo mundo é crente. A humanidade hoje ela é crente. Alguém tem que crer em alguma coisa. Mas a fé perfeita é aquela que nós cremos em Jesus Cristo. No livro de Hebreus, capítulo 11, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que o mundo pela palavra de Deus foram criadas. Então, meu amigo, é o seguinte: para você conseguir alguma coisa com Deus, você tem que ter fé e nem um pouquinho de dúvida. A dúvida, ela não é de Deus. A dúvida é uma palavra que você pouco encontra na Bíblia. Mas a fé você encontra de Gênesis e Apocalipse. Essa palavra pequena, com duas letrinhas. Mas você encontra ela de Gênesis e Apocalipse. Se nós for meditar na palavra de Deus, nós vemos que Deus fez muitos milagres através da fé. Mas essa fé tem que estar em você. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Medite nessas palavras do apóstolo Paulo. Ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você já foi abençoado, meu irmão. Você não vai ser abençoado agora, não. Você já foi. A Bíblia diz que no livro de Efésios, no mesmo livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: que antes da fundação do mundo, Deus te escolheu e te abençoou e te predestinou. Então você já foi abençoado. E as bênçãos, ela traz cura, ela traz livramento, ela traz a prosperidade material, mas ela também traz a salvação da sua alma. Porque você crê que Jesus é o nosso Salvador. Então as bênçãos de Deus traz tudo isso. E nesta manhã, se você tiver a sua palavra a palavra de Deus na sua mesa, você medite sobre as bênçãos de Deus. Você vê que Deus, quando ele se encontrou ali no sepulcro de Lázaro, a Bíblia diz que aquele corpo já estava morto há 4 dias. 4 dias. Mas quando Deus chegou ali, ele levantou a mão e Lázaro saiu do sepulcro. Esse é o Deus que nós cremos. Ele tem esse mesmo poder de ressuscitar os mortos. Em Hebreus capítulo 3, versículo 8, diz assim: que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, meu precioso irmão, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo poder que ele tem lá atrás,
ele tem hoje. O mesmo poder que ele teve para curar aquela irmã que estava 12 anos sofrendo de um câncer, ele tem hoje. O mesmo poder que ele teve de sarar aquela enfermidade daquele irmão leproso, ele tem hoje. O mesmo poder que ele teve para expulsar aqueles demônios daqueles irmãos, ele tem hoje. Jesus tem o mesmo poder hoje para curar a sua enfermidade. Jesus tem o mesmo poder hoje para abençoar a sua casa. Jesus tem o mesmo poder hoje para lhe abençoar, meu precioso irmão. Creia em Jesus Cristo. Ele é o único Salvador. Mas para você alcançar essas bênçãos de Deus, a Bíblia nos pede para preencher um requisito. A Bíblia, a palavra de Deus, irmão. A palavra que te salva, que te liberta, ela te pede para preencher um requisito. E qual é o requisito que a palavra de Deus nos pede? Você não pode ser um crente, um cristão, sem preencher o requisito que a Bíblia nos pede. Não pode, não existe isso. Então a Bíblia nos pede para preencher o requisito. Quais são os requisitos que a Bíblia nos pede? Primeiramente, você tem que dar o primeiro passo. Um cristão, ele só pode ser um crente depois de ele dar o primeiro passo. Porque a Bíblia diz que nós já viemos no pecado, já viemos através do pecado, do ato da minha mãe com meu pai. Então, todos nós temos que ter um encontro com Jesus, porque nós já nascemos através do pecado. Mas quando você tem esse encontro com Jesus, que você reconhece o seu erro, que você reconhece que você é um pecador, então você tem essa chance de ele perdoar os seus pecados. E o primeiro passo é esse, você pede o seu batismo. E o batismo que nós cremos que é o verdadeiro batismo, é o batismo apostólico. Não há outro batismo na Bíblia a não ser o batismo apostólico. Aquele batismo de Atos 2:38, que Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus para o perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Não há outro batismo a não ser esse. Esse é o batismo bíblico, esse é o batismo apostólico. E no mesmo livro de Atos, capítulo 2, versículo 21, a Bíblia diz assim, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oh, meu precioso irmão, você só pode ser salvo se você invocar o nome do Senhor. Agora eu te pergunto, como é para você invocar o nome de Deus? Eu vou te dar um pequeno exemplo, como você pode invocar o nome do Senhor. Eu sou filho, porque eu também tenho um pai. Eu nasci de um pai. Meu pai se chamava Boaventura Jacques. Mas eu vim desse mundo como um filho dele. Mas eu também sou pai, porque eu gerei filho. E eu também tenho uma esposa, porque eu me casei. Então eu tenho 3 atributos na minha vida. Eu tenho o atributo de pai, filho e esposo. Mas eu não sou três pessoas. Eu sou um e o meu nome se chama Mário Lúcio Jacques. Assim mesmo é Deus. Deus é filho porque ele criou o universo. Deus é pai porque ele criou o universo. Ele criou todas as coisas, foram criadas por ele. Inclusive o nosso corpo foi criado por ele. A natureza foi criada por ele. Os mares, as águas, o vento, o sol, tudo foi criado por Deus. Então ele tem o atributo de pai. Ele tem o título de pai. Mas ele é filho também porque ele veio na forma de uma criança para remir os nossos pecados, para salvar
os nossos pecados. Remir quer dizer salvar os nossos pecados. E a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Então ele veio para salvar os nossos pecados. E ele veio na forma de um filho. Mas ele tinha que salvar a humanidade. Como ele podia salvar a humanidade se a própria Bíblia diz também que ele é um espírito? Então ele se fez carne naquele corpo chamado Jesus. E habitou no meio de nós. E foi até o encontro de João Batista e se batizou para deixar um exemplo, porque ele não tinha pecado. Não era necessário ele se batizar, mas ele deixou o exemplo. Mas ele tinha que fazer um sacrifício na cruz. Ele tinha que fazer um sacrifício na cruz para salvar os nossos pecados. E o sacrifício da cruz, quando ele foi crucificado na cruz, derramou seu sangue. E através do seu sangue, ele remiu os nossos pecados. Deus tombando de uma cruz, Deus sendo crucificado numa cruz para salvar os nossos pecados. Mas quando ele ressuscitou, nós ganhamos o direito da nossa ressurreição. E ele levou todos os nossos pecados sobre si. Oh, meu precioso irmão. Nesta manhã, levante suas mãos e dê graças a Deus, porque você já foi perdoado os seus pecados, você já foi curado. Deus levou sobre si. Então, meu precioso irmão, não perca a oportunidade de você receber o nome de Jesus Cristo na sua vida. Lá no livro de Atos, capítulo 19, o apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, também teve que ser batizado no nome de Jesus. E quando ele encontrou aquela igreja de Apolo que estava se congregando, ele perguntou para aqueles irmãos, em que sois batizados? E eles disseram, no batismo de João. Ora, meu precioso irmão, João foi o mensageiro que veio anunciar a vinda do Senhor. E ele não era falso, ele era verdadeiro. Mas ele estava batizando no batismo de João ainda. Aí Paulo disse assim para ele, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir. Isso é Jesus Cristo. E aquele povo renunciaram o batismo de João e se batizaram em nome de Jesus. Se batizaram novamente, meu precioso irmão. Enquanto você não for batizado em nome de Jesus Cristo, você só está tomando um banho de água. Você tem que ser batizado em nome de Jesus. Porque só é o nome de Jesus que perdoa pecado. Não há outro nome na face da terra que perdoa pecado. Então, meu precioso irmão, quando você é batizado em nome de Jesus, você pode ser curado da sua enfermidade. Você pode ser salvo daquele pecado que você fez, que você não esquece. Então, quando você se batiza em nome de Jesus, a Bíblia diz que os seus pecados são jogados no mar do esquecimento, nas profundezas, e nem Deus mesmo olha para os seus pecados, porque quando ele olha o seu sacrifício. Então, meu precioso irmão, vale a pena se arrepender e ser batizado em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Que Deus possa lhe abençoar. Medite na palavra de Deus, leia a palavra de Deus e creia que Jesus Cristo é o seu Salvador. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém.